A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você com muito prazer, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, tudo bem? Olá. Oi, Paulo. Olá, querido ouvinte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, Paulo, mais uma vez estamos aqui nesse programa maravilhoso, Cristo Vive. Ele é a nossa vida e nele encontramos o sentido para a nossa existência. Obrigado, ouvinte, por sua audiência e fique conosco até o finalzinho. Se Deus quiser. E lembrando que Deus tem tempo para tudo, inclusive para os cajus, né? O pessoal fica olhando pé de caju e carregado, pé de manga. Deus é o Senhor de tudo, da história, jabuticaba, inúmeras situações, mas sempre Deus tem essas realidades, tudo no tempo dele, não vamos forçar e apressar as situações. Mas, Padre, esse mês nós concluímos o mês de agosto, o mês que a igreja dedica às vocações. Vamos falar com o vice-reitor do Seminário Maior Diocesano, que está lá em Miranápolis, junto com o senhor, mais os outros padres formadores, colaborando com a igreja nessa realidade tão bonita da formação e também da vocação. Vocação em Foco. Padre Alisson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Anevair, Paulo Amparo, bom dia, queridos ouvintes que nos acompanham nesse momento. É uma grande alegria sempre nessa oportunidade que os senhores nos proporcionam para poder entrar não só nos lares, mas também nos corações de tantos aqueles que nos ouvem pelo caminho também, seja no seu lar, seja no carro, onde você esteja. A palavra de Deus sempre te alcança neste momento. E é também uma imensa satisfação poder participar desse momento e falar de um tema tão relevante, que é o tema das vocações, né? Estamos concluindo já o mês de agosto, um mês dedicado inteiramente para rezarmos por todas as vocações, né? Seja o matrimônio, a vida religiosa consagrada, a vida sacerdotal, né? A vida do leigo que se dedica aí, né? Devido às suas atividades diversas nas paróquias e na sociedade. Portanto, estamos aí nesse serviço, né? Nessa grande seara de Deus e para mim, de um modo muito especial, é um privilégio, né? Um dom de Deus poder tocar e poder cuidar de algum modo dessas vocações que são preciosas e caras ao Senhor. É verdade, Padre. Assim, ao longo de toda a fundação da igreja, né, a gente se reporta lá a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. A igreja sempre teve todo um cuidado, um zelo, uma atenção muito especial pela família, porque é da família que nascem os filhos e dos filhos que geram as vocações. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque a cada dia que passa, a cada ano, a família é sempre mais atacada, já estão querendo até distorcer o que é uma família, né? Uma união de pessoas do mesmo sexo, etc. São inúmeras aberrações, inúmeros ataques que sofre essa família. Com certeza a família, né, a igreja doméstica, a família que vai ser essa instituição, por assim dizer, vai mais se aproximar daquilo que Deus é em si. Deus é família. E essa família deve ser protegida, deve ser cuidada, respeitada, né, nos seus direitos também. Né, e esperamos, sim, temos muita expectativa nas famílias, porque dessas famílias que surgem todas as vocações, sejam as vocações ao próprio matrimônio, que vão se espelhar no exemplo, né, dos seus pais, que vão viver santamente, vão buscar, né, corresponder à vontade do Senhor, vão se espelhar neles, e seja também as outras vocações que derivam também da família sacerdotal e religiosa. Eu penso que tanto o senhor como o Padre Anevair, os padres, os bispos, devem ouvir assim, relatos belíssimos de vocacionados adentrando no seminário ou durante aquele período de discernimento,
quando eles se reportam às suas famílias, ou para parentes próximos, né? Às vezes um padrinho de crisma, de batismo, e ali o senhor reforça mais ainda essa importância da família na vida vocacional. Com certeza, nós percebemos, né, justamente esse, ao mesmo tempo, medo, esse receio, né, que cada vocacionado traz consigo. Nossa, eu tenho uma expectativa, né, eu tenho que alcançar essa meta. Muitas vezes, para a própria família, né, por ser no campo profissional, olha, tem que dar uma resposta. Mas eu digo para você, jovem, não se preocupe primeiramente com isso. Preocupe antes o que o Senhor tem para você. E eu tenho certeza que Deus, te ajudando a responder à sua vocação, você vai ser feliz, vai ser realizado e vai sim ajudar, né, a sua família, vai ajudar com que eles se sintam orgulhosos de você. Com certeza, vendo você feliz, eu penso que para qualquer pai, para qualquer mãe, ver o seu filho feliz e realizado na sua vocação, eu acho que nada se compara a essa grande alegria. Eu digo por mim mesmo, né? Eu digo pelo que eu vejo, né, a alegria dos meus pais me vendo hoje realizado. Eu acredito que cada jovem que talvez nos escuta neste momento, cada pai, cada mãe, acredite na vocação dos seus filhos e acredite na sua própria vocação, porque eu penso que esse caminho, sem dúvidas, ele é um caminho que nos leva à felicidade e, sobretudo, ajudar outras pessoas também a serem felizes no caminho de Deus. Que legal. Padre, mas o que o senhor poderia dizer nesse campo da vocação? Como que está essa realidade vocacional hoje dentro da Diocese de Anápolis? O senhor que conhece ela todinha, né? Eu diria ali na palma da mão, todas as realidades que contém as paróquias da nossa Diocese e o esforço dessa pastoral tão importante na vida da igreja, que é a pastoral vocacional. Sim, Paulo Amparo, a pastoral vocacional, ela está presente, né, nos diversos âmbitos na vida da nossa diocese, né, começando ali já no contato, né, pessoal de cada paroquiano, de cada fiel, primeiramente com o seu próprio pároco, talvez, né, ali participando. Eu penso que ali já é um despertar, né, e com certeza muitos leigos dedicados que vivem, que se dedicam e com certeza são exemplo para, né, tantas vocações. Na nossa diocese, nós aqui trabalhamos no seminário, nós acolhemos, né, esses vocacionados que chegam. E também promovemos encontro, enquanto pastoral vocacional, promovemos encontro de discernimento para essas vocações. Como, por exemplo, o Fiat, na versão masculina e feminina. O Fiat tivemos o masculino em julho, teremos agora em outubro o Fiat feminino. Ou seja, onde esses jovens, essas jovens têm a oportunidade de virem e num discernimento sincero consigo mesmo e ali abertos àquele convite que vai ser, né, que o próprio Senhor vai semear no coração, as diversas vocações que serão apresentadas, né, testemunhos, isso com certeza edifica, né? Então nós estamos aqui nesse serviço de animação justamente para ajudar esses jovens a ter um correto discernimento e corresponder àquilo que o Senhor tem para eles. E isso nós não estamos sozinhos, nós contamos com uma equipe também, de leigos também, nossos paroquianos, né, das diversas paróquias, que nos ajudam, servindo, atuando, seja num serviço direto ali, né, colocando a mão na massa, trabalhando nesses encontros, ou ajudando materialmente também, mas também tantos outros desconhecidos até, que nos ajudam sobretudo com as suas orações, né, que é um tesouro para nós, que é o que nos mantém nessa caminhada. Programa Cristo Vive. Que legal. Padre, às vezes alguém está nos escutando agora, nós temos mais de 50 paróquias na nossa diocese. Infelizmente, nem todas têm a pastoral vocacional. E às vezes uma ou outra pessoa está nos escutando agora, bem, na minha paróquia ainda, infelizmente, não tem. Qual o conselho que o senhor dá para esse leigo? Às vezes uma sugestão de conversar com o padre. É lógico que sempre o padre que comanda ali a paróquia, o vigário, o diácono, mas qual a sugestão que o senhor dá para ele para que de repente, dentro das possibilidades, dentro, né, de muita oração, seja implantada essa pastoral nessa paróquia? Com certeza nós vemos aqui a importância da pastoral vocacional nas paróquias, porque esses leigos, eles acabam sendo referências para muitos jovens, ou seja, canais, seja entre eles e os padres, ou até mesmo entre eles e nós, né, da equipe formativa. Então, acabam sendo canais que o Senhor usa
né, para chegarem a esses encontros vocacionais, a esses encontros de discernimento, né? Se você que nos escuta sente esse chamado, esse desejo de colaborar de algum modo, né, mesmo que na sua paróquia não tenha, talvez, a pastoral vocacional, né, converse com o seu pároco, né, se coloque à disposição. Padre, eu estou aqui para servir, estou aqui para ajudar no que o senhor precisar, né? Eu tenho para mim que a vocação é algo importante, o senhor também, com certeza, mas estou aqui para ajudar dentro das minhas possibilidades, né? Com certeza o pároco é o primeiro animador vocacional da paróquia, né? Esteja aí, é muito importante isso, que esteja de acordo com ele, esteja ali à disposição, né? Mas, ao mesmo tempo, deixa esse chamado que talvez está incomodando aí, falar mais alto, né? Se coloca à disposição, né? Também para servir, se quiser servir nos eventos diocesanos, nos procure também aqui no seminário. Nós temos vários encontros de coroinhas, porque a vocação ela começa lá no berço, né? Então nós queremos acompanhar essas vocações desde cedo, queremos animar esses jovens, né, para estar no serviço de Deus. Temos aí também encontros de coroinhas, encontros o Alegra-te, né, que são das meninas, também servem ao altar na Santa Missa. Então, temos aí uma gama imensa de oportunidades para poder ajudar esses jovens. E se você, né, casal ou solteiro até mesmo, está aí querendo servir nessa pastoral, atuar nessa pastoral vocacional, seja paroquial ou até mesmo diocesana, né, nos procure ou procure também o seu pároco, e com certeza vai te dar todo um caminho que você precisa perseguir. É legal, até eu acho que foi o padre Fidelis, se não me falha a memória, que foi coroinha, né, do Papa Bento XVI. A gente vê o que é essa realidade da igreja, né? Mas, padre, me parece também que vocês estão se organizando um evento, uma galinhada, né? E como o napolino, o goiano, gosta de galinhada, o senhor poderia trazer maiores informações sobre essa realidade? Sim, né? Como falamos dessa importância da pastoral vocacional, nós precisamos também de recursos para mantê-la, né? E nós promovemos, né, anualmente uma galinhada justamente para cobrir gastos, custos desses eventos, né, diocesanos que nós atuamos na pastoral vocacional. Então, no próximo domingo, na verdade, hoje, né? Será o dia 31? Dia 31. Hoje teremos uma galinhada na paróquia Nossa Senhora da Abadia, né, no valor de R$20. E eu acredito que a partir de 10h30, 11 horas, né, já teremos aí pronto, né? Você pode comer no local, até mesmo levar, né, a marmita para casa. Essa galinhada aqui com certeza estará deliciosa, não perca essa oportunidade de saborear, mas também de estar contribuindo diretamente para a obra das vocações. Padre Alisson, muito obrigado por participar aqui no nosso programa. O senhor que é vice-reitor do nosso Seminário Maior e como ajuda na formação desses vocacionados, dos seminaristas, nesse trabalho importantíssimo na igreja. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, Padre Nevair, Paulo Amparo, de estar participando nesse momento, e aproveito também para pedir aos fiéis, né, que nos ouvem para rezar por nós, né? No primeiro semestre nós acompanhamos aqui no Seminário Diocesano as vocações que vieram para acolher justamente essa proposta que o Senhor tem, né? Esses jovens têm refletido, temos aí em torno de uns 40 jovens, entre aqueles menores e os maiores, e que já têm idade para ingressar. Nós temos acompanhado nesse discernimento. E agora, nesse próximo semestre que iniciamos, a partir de agora de setembro, sobretudo, alguns desses jovens vão fazer um caminho mais próximo a nós, um caminho mais pessoal, né? Por isso, pedimos as orações de todos, seja para nós, da equipe formativa, e seja para esses jovens que estão no caminho do discernimento, para que, se Deus quiser, no próximo ano, possam ingressar muitos jovens desejosos de fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Alisson. Padre, que palavras tranquilas, suaves, serena, como deve ser. É muito bom, Padre, ouvir o animador vocacional da nossa diocese com essas realidades. O senhor que pode falar muito melhor, né? Ele te auxilia literalmente lá na formação. Muito bom, Padre, a gente vê que literalmente a nossa diocese está em boas mãos.
Graças a Deus e louvo e bendigo a Deus, né, pela vida e ministério do Padre Walisson e com ele toda a pastoral vocacional da nossa diocese, a quem envio o meu abraço, a minha gratidão, a minha bênção e toda a nossa diocese, como tivemos a graça de celebrar 5 ordenações no último dia 16 de agosto, 5 novos padres, colhe os frutos da dedicação destas pessoas que no silêncio, né, se doam à causa vocacional. Então, nossa gratidão ao Padre Walisson e toda a pastoral vocacional da nossa diocese e, claro, a todos os nossos ouvintes, né, pela sua audiência, mas, claro, pela sua oração, pelas vocações. Muito obrigado. E como o Padre Walisson salientava, né, você bem colocava também, a importância da família nesse processo, né, que está na base, e, claro, a necessidade também de entender que o ingresso no seminário não é necessariamente já para ser padre, né, mas para ser santo. E também depois discernir se realmente esta é a vontade de Deus para a vida de cada seminarista, o sacerdócio. O tempo de seminário é um longo período de discernimento, né? E sim, se for da vontade de Deus, então ser padre. Quantos ex-seminaristas nós temos que saíram do seminário, estão casados e bem casados, graças a Deus, edificando os seus lares e a sociedade com seu testemunho de vida, com a sua honradez, homens de caráter, com uma boa formação, né? E se infelizmente algum dos jovens que deixou o seminário e não conseguiu, né, um bom sucesso na vida ou se colocar, infelizmente pode demonstrar que aquelas fragilidades que já se demonstravam no período do seminário não foram trabalhadas e por isso não superadas, e diante disso mesmo pode ser que alguma revolta, colocações inócuas, né, críticas ou infelizmente a não vivência da fé demonstre que de fato, né, precisavam de se abrir à formação, precisavam de se abrir a uma ajuda, né? Mas nós somos muito gratos a Deus pela ampla maioria. Hoje, muitos sacerdotes, com a graça de Deus, e outros tantos pais de família. Padre, até eu vou reportar um dos primeiros programas do senhor, não sei de quem era a frase, o senhor vai falar agora, vocação acertada, vocação feliz. O senhor não falou vocação acertada ao ministério sacerdotal. Pode ser o matrimonial, há inúmeras situações, mas vocação acertada, vida feliz. Às vezes Deus quer a pessoa no matrimônio, não no sacerdócio, quer a pessoa celibatária, ajudando em inúmeras realidades. Na própria profissão civil, a pessoa formou para determinada área, mas ali atendendo bem, atendendo Jesus na pessoa do próximo. Então existem inúmeras situações, mas a palavra continua, vocação acertada, vida feliz, Padre. Com certeza, falei isso e repito em alto bom som. Vocação acertada, vida feliz. Porque um jovem, uma jovem que não discerne bem a sua vocação, né? Ou seja, não vive a vontade de Deus para a sua vida, antes de viver a própria vontade, antes de viver os próprios projetos, né? Os próprios ideais, esse jovem que infelizmente não discerne bem, vai passar a vida de algum modo frustrado, né? Isso é muito complicado, mas, por outro lado, aqueles que discernem bem, e por isso a vida do seminário é esse longo período de discernimento e, uma vez abraçando a vontade de Deus, são muito felizes e realizados, né? Encontram o grande sentido da sua vida, a missão para a qual Deus os criou. Isso é muito importante. Por isso eu digo também às famílias, né, que enviam jovens para o seminário, ou então que conhecem amigos ou parentes que são seminaristas no seminário diocesano ou na vida religiosa, né? Quantas congregações nós temos, graças a Deus, quantos carismas, né? Que se o jovem deixa essa caminhada rumo ao sacerdócio, que saibam acolher, compreender, né? Porque se ele fez um bom discernimento, ajudado pela igreja, né? Seja no seminário diocesano, seja na sua congregação religiosa, significa, portanto, que se não era essa a sua vocação é outra, e é nesta outra que ele vai ser feliz. Portanto, qual pai, qual mãe, qual avô, qual avó, padrinho ou madrinha, né, não quer ver seu filho, filha, neto, neta, né, afilhado, afilhada feliz, realizado. Por isso é ter, né, paciência, saber compreender esses processos e, sobretudo, dar um grande apoio aos nossos jovens, às nossas jovens. Até, padre, eu penso que, digamos ali, os parentes de Dom Valdemar Pacini, os parentes de Dom João, Dom Dilmo Campos, de saudosa memória,
Que dia que os pais afirmavam, esse aqui vai ser um bispo da igreja? É Deus que sabe, é Deus que promove todos os caminhos, as etapas, até chegar numa realidade dessa. Com certeza, né? Eu fico olhando também para minha família, né? Meus pais são muito felizes e eu também, né? Logicamente. E como é bom, né? Como dizia São João Bosco, né? Se Deus chama um jovem para a vida religiosa ou para o seminário, né? A vocação sacerdotal, a vocação consagrada, ele mesmo vem ocupar o lugar daquele jovem na família. Isso é muito legal e muito forte. E por falar em muito forte, vamos falar com o nosso grande amigo sacerdote, Padre Walter, ele que é o diretor espiritual do nosso SEGME, que terá aqui na cidade que pertence à nossa diocese, Nova Veneza, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, o Congresso Eucarístico do SEGME. E o Padre Walter vai dar maiores informações sobre o que é o SEGME, algumas realidades. Diocese em Ação. Padre Walter Trautenberg, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e o que você poderia partilhar do SEGME. Bom dia, Padre Anivaí, meu irmão, bom dia, Paulo. Deus os abençoe neste lindo novo dia, esse domingo do catequista hoje. Deus abençoe também todos os ouvintes que estão ligados, sintonizados neste momento. Então, falando sobre o SEGME. O SEGME, esse nome, vem de Mateus 9,9. Jesus passa na coletoria de impostos, onde vê Mateus, e diz para ele simplesmente, segue-me. E este que estava preocupado com dinheiro, estava pensando em seguir Jesus, em situar a Deus, não, mas disse seu sim e foi transformado, se tornou um grande apóstolo, enquanto estava seguindo Jesus, aprendendo com ele. E assim, como jovens, muitas vezes não pensam em ser chamados, que Deus quer alguma coisa mais para eles. Mas o chamado continua, ecoa também no coração deles, sabe? Pelo menos pensam. Realmente a partir deste primeiro encontro, né, sabe? Esse chamado cai profundo na alma. E eles que não estavam pensando em nada disso, saem mesmo. E podem se tornar grandes servos do Senhor, como Mateus se tornou um grande apóstolo e evangelista. Então é um serviço da igreja que começou em Brasília, uns 40 anos atrás, mais ou menos, primeiro para os filhos dos encontreiros, do encontro de casais com Cristo. Depois para todos os outros que recebessem e aceitariam este convite. Desde então foi para mais ou menos 30 dioceses no Brasil e aqui em Anápolis chegou no ano 1998. Foi para 36 paróquias já, padres que pediram este serviço, porque é servindo as paróquias. O SEGME pretende preparar jovens a serem ativos na sua própria paróquia, assumir responsabilidade. Por isso tem, entre os seguidores, tem muitos ministros extraordinários da comunhão, tem catequistas, tem jovens que participam da liturgia, outros pastorais e movimentos. E assim tem dado certo desde então. Tem também etapas chamadas segunda e terceira etapa, que reúne jovens a nível diocesano para que possam conhecer também outros, crescer mais e ver mais o que a igreja faz. Isso achamos muito importante, mas volta para a paróquia com novo aprendizado e com mais aprofundamento. E assim passaram mais ou menos 30 mil jovens neste tempo pelos encontros e muitos, né, claro, já entraram no seminário, no convento. Muitos
casaram, são abençoados casamentos. E então, uma das atividades que acontece, que quase que destaque do ano inteiro, é o Congresso Eucarístico Diocesano. Este ano já vem acontecendo, daqui umas 2 semanas, o 9º Congresso Eucarístico. Tanto que tem dado certo. Sempre são 1.200 jovens e alguns casais junto com eles, né? Vivenciando esse congresso em algum lugar diferente. Vai ser daqui 2 semanas, como já disse, na cidade de Nova Veneza. Não todos que queiram podem participar, porque isso cabe às equipes dirigentes nas paróquias convidar os jovens. Já temos 950 fichas preenchidas, vindo de várias dioceses que pediram para conhecer, até para depois talvez implantar na sua diocese. Mas a grande maioria, claro, daqui da nossa diocese, inclusive com os seminaristas. Pedimos as orações dos ouvintes, uma doação, talvez quem poderia ainda fazer, porque tem muita despesa. Também tem um show que a gente oferece para eles, né? Tem muita despesa, toda aquela infraestrutura é muito grande, mas é uma bênção, alegria. Ao mesmo tempo, talvez o Padre Nevair pode depois explicar isso melhor, vai coincidir com o jubileu dos jovens neste ano santo, sábado à noite, então é aberto para todos os jovens na procissão e no Night Fever. Então a gente se vê lá, quem puder, e Deus abençoe. Obrigado pelo interesse, um grande abraço a todos. Programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Walter Trautenberg. Literalmente um grande sacerdote da nossa igreja. Padre Anevair José, Padre Walter dando uma partilhada aí desse maravilhoso congresso eucarístico que teremos em setembro, 12, 13 e 14, na pequena, simples e humilde, pacata cidade de Nova Veneza. Olha, Paulo, vai ser um evento marcante para aquela cidade, né, e para toda a nossa diocese. Haja vista que, acho que nesses dias 10, 11 e 12, né, de 12, 13 e 14, de setembro, acontece esse Congresso Eucarístico Diocesano, né, do SEGME, e no sábado à noite, no dia 13, nós temos o Jubileu dos Jovens, é aberto a todos os jovens da Diocese. Então, imagina mais de 1.200 jovens já no Congresso, com aqueles que virão as equipes de trabalho. Se a gente quase que totaliza 2.000 pessoas, né, para uma cidade de 7.000 pessoas, sem dúvida é impactante. Mas isso mostra a nossa fé em Cristo, né, em nosso Senhor, na Eucaristia, e a nossa alegria de ser cristãos, né? A nossa alegria de ter o Senhor em nosso meio e de que ser cristão não é algo triste, enfadonho, pelo contrário, né? É uma alegria que brota da nossa intimidade, da nossa comunhão com o Senhor e da nossa confiança nas suas promessas, né? Porque tudo que Ele promete, Ele realiza. É verdade. Padre, agora imaginemos um jovem que vive, que participa ali nas realidades da cidade de Nova Veneza, ver um mega evento desse promovido pelo setor tão importante da igreja, o SEGME, naquela cidade. Padre, vai ser um impacto muito grande interior na vida do jovem. Dali pode surgir uma explosão de benefícios para a igreja no que diz respeito a essa parte do cristianismo, essa parte de ser literalmente um apóstolo da fé, um transmissor da palavra de Deus. Consequentemente, né, essa presença massiva dos nossos jovens e da igreja ali vai testemunhando Cristo, né, e a beleza de ser de Deus. Isso pode, sem dúvida, reverter em grandes graças e bênçãos para aquela cidade que acolhe esse evento, né? Para todas as autoridades, também para o pároco Frei Ceslau e para toda a comunidade paroquial, para todas as famílias, né? Graças e bênçãos. E dentre essas graças, o chamado, né, de muitos jovens que de repente poderão ouvir o chamado do Senhor ao sacerdócio, a vida consagrada, né, a vida matrimonial, enfim, o Senhor vai, sem dúvida alguma, ali tocar muitos corações.
Padre, a gente reporta aquelas passagens da Escritura que Cristo é a cabeça. No nosso caso aqui, a gente reporta aos nossos bispos, né? Mas aí a gente vem a vários membros. Quantos setores da vida da igreja a gente não tem, né? Carismático, grupo de jovens, apostolado, isso, aquilo. E dentre eles o segme. Como é beleza, como é bonito, Padre. A beleza da igreja não diz respeito, assim, a essa diversidade de dons. No dom, na pastoral, no movimento que você se identifica. É ali que Deus quer você somando e contribuindo, Padre. Isso é muito bonito, nós falamos da unidade na diversidade, né? O que o Espírito Santo de Deus realiza, leva a comunhão na unidade da igreja e com diversos carismas, dons, vocações, ministérios, movimentos pastorais, serviços eclesiais, né? Tantos organismos dentro da igreja e uma só fé, um só batismo, um só amor, uma só esperança, né? E por isso nós ficamos muito edificados com todos estes que dizem sim ao chamado do Senhor a servir, seja em qual for ali, digamos assim, o ministério, a pastoral, né, o serviço eclesial, enfim, tantos como você começou a mencionar alguns, né? E aqueles ouvintes que ainda não participam de algum movimento pastoral, né, que ainda, digamos, estão um tanto acomodados, né, que possam procurar também nas paróquias, né, fazerem parte, ou, se pelo menos, ajudar mais proximamente ao seu pároco, né, à sua paróquia, naquilo que ela realiza. É verdade, até eu lembro aqui, eu achei muito belo, importante, não sei como se deu, mas a criatividade do sacerdote. Nós tivemos agora recentemente a novena, né, posse da Abadia, Abadiânia Velha, e eu lembro que o Padre Wellington falava a primeira romaria aquática. Não sei como se deu, mas é a presença de Deus, é a evangelização. A igreja tem que estar aberta a inúmeras realidades. Pense que alguns amantes desse esporte o procurou e ele, acessível, promoveu. Então é assim que é a igreja. Até, Padre, dentro dessas realidades, eu lembro um momento muito forte que o senhor falou da questão, por exemplo, dos neossacerdotes que tivemos. O senhor sugeriu aos amigos ouvintes, né, que não puderam estar naquele dia 16 de saudosa memória aqui na nossa catedral, às vezes acessar o YouTube da Diocese e ver aquela celebração e, sobretudo, né, que estamos concluindo esse mês vocacional, estar atento ali às profundas palavras do nosso bispo diocesano na sua homilia. Com certeza, Paulo, a homilia de Dom Valdemar é para todos nós que já respondemos ao nosso chamado, um texto que, digamos assim, e uma fala, né, que nos faz refletir e agradecer, louvar a Deus pela nossa vocação. E eu digo que para todo vocacionado, ela oferece muitos critérios para o discernimento da sua vocação. Portanto, jovem, você que pensa em ser padre, acesse lá, né, no site da nossa diocese ou também no YouTube, né, como você bem mencionou, a ordenação sacerdotal do dia 16 de agosto, e você vai poder, fazendo um recorte, se não quiser e não puder acompanhar todo o rito, que eu recomendo que acompanhe porque é lindíssimo, né? Escutar e rezar, meditar nesta fala, nesta homilia de Dom Valdemar. E por falar em ordenação, no dia 11 de outubro, Paulo, nós temos a ordenação diaconal de 3 dos nossos seminaristas, o Orlando, o Diego e o Marcelo, às 9 horas da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus. Vai ser para nós um outro grande momento marcante, né? Mais 3 novos diáconos para a nossa santa, amada igreja. Já temos um diácono ordenado, o Marcos Antônio. Portanto, no ano que vem a gente prevê aí 4 novos sacerdotes com a graça de Deus. E muito obrigado a você, ouvinte, por rezar pelas vocações. Uma comunidade que reza pelas vocações, o Senhor não vai desamparar, né? E, portanto, vai ter sempre sacerdotes. Mas se não rezarmos, infelizmente, os sacerdotes vão faltar. É verdade. E dentro dessas realidades que o padre acaba de falar aqui, nós vamos falar já com o neo-sacerdote, o Padre Célio, que já está na sua primeira missão, que a igreja pede, confia a ele, a região ali de Olhos d'Água, né? Se não me engano, comunidade Santo Antônio, e ele já vai falar um pouquinho, porque já assumiu lá agora, por esses dias, essa realidade, eu diria talvez essa primeira realidade, né, no seu ministério sacerdotal. No meio do povo. Padre Célio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia já partilhar
dessas primeiras realidades aí no ministério sacerdotal, amigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Célio, o sacerdote da nossa querida Diocese de Anápolis, ordenado no último dia 16 de agosto. E no dia de ontem, com a graça de Deus, foi apresentado como o novo administrador paroquial da paróquia de Santo Antônio, aqui em Olhos d'Água, distrito de Alexânia. O nosso querido bispo, coadjudor, Dom Valdemar, veio também fazer essa apresentação aos queridos paroquianos da paróquia de Santo Antônio. Também teve a presença de vários padres amigos que vieram nessa fraternidade, nessa irmandade, também me acolher no presbitério da diocese e partilhar comigo dessa alegria que é administrar essa paróquia. Ontem, nos agradecimentos dessa missa de apresentação e acolhida, o que vinha forte no meu coração era que nós devemos, eu e aquele povo, rezar e amar. Isso vai ser necessário para fazer com que Deus seja conhecido, mais conhecido e amado nessas terras de Olhos d'Água. Então, o que vinha forte no meu coração, caro ouvinte, era justamente isso: rezar e amar. É isso que o padre deve fazer, é isso que o povo deve fazer. Então a nossa missão aqui em Olhos d'Água é justamente isso: fazer com que Deus seja conhecido e amado. Eu conto com as orações de todos os que estão nos escutando, para que eu possa ser aquele servo fiel e prudente que o Evangelho nos pedia ontem. Estamos apresentando programa Cristo Vive. E a minha expectativa para este início de ministério sacerdotal, desde hoje fazem 13 dias que fui ordenado e está sendo uma grande alegria testemunhar de fato, agora em vida, que é muito bom ser padre. Antes escutava dos padres, do próprio nosso querido saudoso Dom Gilmo, aquela frase célebre que ele falava, né? Ser padre é ser feliz. E aquilo eu não tinha concreto na minha vida ainda. E hoje, graças a ele, graças a Deus, eu tenho isso concreto na minha vida. Eu sou feliz por ser padre. É muito bom ser padre. E agora é muito bom ser padre deste povo de Olhos d'Água. Ontem eu questionava os meus paroquianos, né, o meu povo. O que vocês esperam do padre e o que o padre espera de vocês. O que o padre espera de vocês é docilidade, abertura ao novo, um coração aberto ao novo de Deus. E o que vocês esperam do padre, a gente vai descobrir com o tempo. Mas vocês terão um padre por inteiro, um padre que vai se dedicar única e exclusivamente a vocês. Então, para mim, está sendo um momento de graça. Eu já os consagrei a Deus, já os entreguei a Deus, porque, afinal de contas, esse povo é um povo de Deus. Então, é tempo de graça para mim e para eles. E um certo casal, também amigo, me falava, né? A vida do padre tem sentido quando ele tem um povo e aquele povo tem um padre. Então nós vamos com Deus procurar esse sentido, tanto na minha vida ministerial, como na vida daquele povo. Procurar sentido em Deus, para que nós possamos, como eu disse, fazer com que Deus seja conhecido e amado nessas terras de Olhos d'Água. Então, Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Célio. Padre, o senhor que é sacerdote, o senhor sabe, dentre tantos princípios dentro do ministério sacerdotal, a obediência, que, né, não só nele, mas todos os padres que acompanham o nosso clero, a todas as dioceses que estão no mundo, sempre essa disposição na obediência, porque não é o bispo que pede, é Deus que pede, padre. Com certeza, e é por isso mesmo, confiando de que Deus, através dos superiores, né, nos manifesta a sua vontade, Padre Célio, como muitos padres, graças a Deus, né, da nossa diocese, em obediência a esse chamado do Senhor, assume a paróquia de Santo Antônio em Olhos d'Água. Nossa oração por ele, por seu ministério ali naquela comunidade e, claro,
a nossa comunidade da paróquia de Santo Antônio de Olhos d'Água saiba acolher, né, como tenho certeza que já o estão fazendo, né, o Padre Célio, com muito amor, com muito carinho. Ter um padre presente é sempre uma grande graça, e por isso mesmo vocês estão sendo agraciados com a presença de um neo-sacerdote. Padre, o senhor falou uma palavra muito forte no último programa, fraternidade, se referindo a Dom Agamenilton. E muitos padres se esforçaram e muitos padres conseguiram estar lá se alegrando com o Padre Célio nessa primeira paróquia, né, do seu ministério sacerdotal. É muito bonito, padre, dadas as dimensões, mas essa fraternidade dentro do ministério sacerdotal, sobretudo aqui do clero diocesano. Naturalmente, Paulo, porque o presbitério, ou seja, o grupo dos padres da diocese, é uma família, né? Nós todos deixamos nossos lares, um convívio familiar, talvez oportunidades de matrimônio, enfim, né? Tudo muito legítimo e tudo muito lindo para viver a vocação a que o Senhor nos chama e, portanto, quem nós temos? Uns aos outros, né? E por isso precisamos cuidar uns dos outros, ser próximos, amigos, presentes. E nessa posse do Padre Célio, se não me engano, eram lá praticamente 15 sacerdotes, né? Por isso, louvado e bendito, né, o Senhor, por causa dessa fraternidade, e que ela continue se consolidando, se fortalecendo cada dia mais. Se você quiser ser um grande patrocinador da nossa emissora, Rádio Voz 107.7, e assim estar contribuindo com toda essa programação que leva essa grande evangelização, seja benfeitor da nossa emissora. Você pode ligar no 3324-5131 ou no 99504-0462, e que Deus continue sendo generoso com você. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive, nesse finalzinho do mês de agosto. Qual que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham neste momento? Então, nós vamos começar o mês de setembro, o mês da Bíblia, né? Que você possa, com a sua família, dedicar ainda mais tempo para leitura, meditação e oração da Palavra de Deus. São Jerônimo tem esta clássica frase, muito citada todos os meses de setembro, né, de cada ano: quem desconhece as Escrituras desconhece a Cristo. Por isso que você possa viver esse mês da Bíblia com maior intensidade em família e, claro, na igreja, ouvindo a Palavra de Deus e rezando com muito fervor. Também quero agradecer muito, né, Paulo, a nossa Pascom Diocesana, que faz um trabalho brilhante, e você é convidado, querido ouvinte, a acompanhar tudo o que acontece na nossa igreja diocesana pelo YouTube da nossa Diocese de Anápolis, também pelo site da nossa Diocese de Anápolis, pelo Instagram da nossa Diocese de Anápolis, e você vai ficando por dentro de tantas realidades que vão acontecendo na nossa igreja, que é viva, dinâmica, maravilhosa. E quero agradecer aqui, além da Pascom Diocesana, que está fazendo um trabalho fantástico, as Pascons paroquiais. Muito obrigado, você, pasconeiro, que está aí servindo com muito amor. Não deixe de se qualificar. As formações estão acontecendo, né, na Diocese, e se você precisa ir na sua paróquia, entre em contato com a gente. E também nós vamos organizar, Paulo, para, se Deus quiser, no ano que vem, disponibilizar formações EAD, em estilo EAD, para as Pascons, assim todos, né, usando dos meios de comunicação atuais que nós temos, vão ter oportunidade de ter formação sobre storytelling, story maker, né, formação sobre iluminação, sobre fotografia, sobre vídeos, sobre transmissões, etc, etc. Muita coisa boa vindo por aí, né? Muita coisa já acontecendo. Então eu quero agradecer demais, e também a você, Paulo, da nossa Pascom Diocesana, por esse trabalho incrível, né? Fazendo as entrevistas e aqui se disponibilizando para preparar nosso programa Cristo Vive. Deus abençoe você. E obrigado, ouvinte, sempre pela sua audiência. Você é a razão da gente estar aqui. Amém, Padre, obrigado pelas palavras, mas eu sempre gosto de abrir aspas. A gente está concluindo esse mês vocacional. Queria que o senhor deixasse também o site do Seminário Maior Diocesano. A gente, né, o Padre Alisson falou tão bem das vocações. Às vezes um jovem ficou assim meio, né, e tal. Entra, vamos pedir para o senhor aqui dar o endereço eletrônico. O que eu poderia te dizer, jovem,
o seminário realmente é uma casa maravilhosa. Ali tem disciplina, tem horário para acordar, tem horário da missa, tem a divisão dos trabalhos, tem momento de esporte, tem momento de entretenimento, tem momento de estudo, tem momento de formação, tem momentos de adoração. Olha, se eu começar a falar, você já vai querer ligar lá, que dia que eu posso ir no seminário? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de uma situação e não. Se tem uma coisa que é humanizada e a liberdade lá está em cada canto do seminário, na mesma hora que a pessoa chega, se quiser conversar com o reitor e se retirar, sempre à vontade. Lá tudo é dentro da liberdade. Então, padre, eu queria que o senhor desse esse endereço eletrônico, às vezes algum telefone, o WhatsApp do seminário, uma ou outra situação que às vezes a pessoa quer conhecer melhor. Porque às vezes as pessoas fazem uma imagem que não tem nada a ver com a realidade. É verdade, Paulo. Você, jovem, portanto, que quer conhecer mais sobre a vocação sacerdotal, quer fazer uma visita, quer conhecer nosso seminário, ou você, família, basta entrar em contato pelo 6299-631-6513, é o WhatsApp aqui do nosso seminário, né? E você é convidado a entrar em contato. Repetindo, 6299-631-6513. Você também pode estar em contato com o nosso seminário visitando o nosso site www.seminarioicm.com.br e também o nosso Instagram, @seminarioicm. Acesse lá, segue a gente, curte e no direct você pode também estar em contato conosco. Você pode estar em contato conosco também através do Vocacional Anápolis, né? @Vocacional Anápolis no Instagram e também através do direct. Os nossos seminaristas responsáveis por acompanhar os vocacionados vão estar respondendo, esclarecendo dúvidas e, enfim, te ajudando nesse caminho tão bonito. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.